Tá, partimos daquilo que elas sabem, daquilo que elas querem saber. E a partir daí, então, a gente vai para o segundo momento da nossa formação. Então, a gente pensou que ir esclarecendo nessas questões levantadas na teia de ideias inicial, e a gente iniciou, então, com uma atividade exploratória. Como nós estávamos trabalhando com esse grupo de articuladores, né, a gente pensou na dinâmica da mala mágica, por isso que está essa mala aqui atrás de mim, ó, com vários objetos de várias temáticas diferentes, para que os articuladores pudessem chegar até ela e escolher um objeto que representasse o seu interesse pessoal. Então, a gente percebeu nessa dinâmica a dificuldade que nós, professores, temos de desvincular o que é nosso pessoal e o que é nosso profissional, que está lá no currículo, que eu vou ter que desenvolver com as crianças. Nós estávamos falando do pessoal. Então, isso foi uma questão que a gente teve que trabalhar bastante em nós e com os nossos colegas, com os articuladores. Então, aqui, ó, eu coloquei dinossauros, a lupa, uma bússola, maquiagem, inúmeras possibilidades de interesses. E cada um dos articuladores escolheu um interesse, ou dois, no máximo, eu acho que não teve mais que isso. E pensando nesse seu interesse, buscar o que ele gostaria de saber, formular uma pergunta, né? O que ele gostaria de saber sobre aquele interesse. Então, eles olharam a mala, né? Exploraram a mala, escolheram o seu interesse e teriam que pensar numa pergunta. O que eles gostariam de saber sobre aquele interesse. Quando a gente está falando de crianças, a gente pode usar a mala também. Eu usei tanto nas minhas turmas de educação infantil do pré, a mala, quanto no 5º ano, para selecionar os interesses deles. E funcionou super bem, assim, nas duas oportunidades. A gente pode fazer outras formas de explorar. Pode ser indo no museu, assistindo vídeos, indo num planetário, fazendo um passeio pela cidade, outras formas de atividades exploratórias. Como a gente estava trabalhando com adultos e estava fazendo um laboratório, né, um experimento para eles vivenciar o que seria o enriquecimento, a gente optou pela mala mágica. Não. E aí, a partir da mala mágica, que foi ali a primeira a sair, pensar fora da caixinha, como a Cláudia colocou aqui no chat, né? Pensar fora da caixinha, que objeto que eu vou escolher. Então, a partir disso, elas foram para casa, terminou o encontro, voltaram na outra semana. Então, tinha que a outra proposta era pensar projetos por área de conhecimento. Então, elas uniram ali as temáticas que elas escolheram, os objetos que escolheram, e se reuniram em pequenos grupos e tiveram que montar, então, um projeto a partir de um problema do grupo, do interesse do grupo, e depois elas tinham que apresentar para todos os grupos. Foi muito legal. Posso? Sim, sim. Posso interromper? Para a gente agrupar eles por esses interesses, a gente produziu uma teia, trazendo essas temáticas, essas perguntas iniciais do grupo, né, de cada individual, e tentando encontrar pontos de conexão entre essas temáticas, buscando, sempre trazendo a interdisciplinariedade. Por exemplo, uma das colegas escolheu a maquiagem, que eu também coloquei aqui na mala, a maquiagem e o esmalte. Então, a gente conseguiu trazer a maquiagem e o esmalte para questões da química, da física, da matemática, sabe? E nisso se encontrava lá as questões do pandeiro, que representa a música, por exemplo, também. Então, a gente tentou aproximar as temáticas, trazendo a interdisciplinariedade e trazendo aí presente o currículo da escola. Então, para vocês verem como o currículo ele vai estar dentro, vai estar presente, vai estar permeando todas as atividades desenvolvidas no enriquecimento. A Sara colocou que esse momento deu um nó na cabeça dela, né? E é bem assim, o enriquecimento curricular, tu se desafia enquanto professor, enquanto aluno, porque tu vai pensar fora da caixinha, sabe?
Só que depois a gente viu a teia, começou ali uma teia pequenininha, daí a gente foi começando a instigar, fazer com que as gurias e o colega também, porque tem menino, que o pessoal pensasse, saísse fora da casinha, e aí foi vendo a teia, foi aumentando e quase que uniu todas as temáticas dentro de uma teia. Sim. E a gente vai vendo que ela não tem fim, né? Que vai ampliando. A gente começou pequenininho, né? Um foco menor e fomos ampliando e trazendo mais questões cada vez maiores e aprofundando mais também as temáticas. E aí é bem a ideia de que o conhecimento não é limitado, né? O conhecimento vai além, né? E aí pela teia isso foi muito visível, assim. E aí, então, e pessoal que está nos assistindo, o que acontece? Então, o pessoal elaborou seus projetos e apresentou. E durante a apresentação do projeto, nós íamos fazendo as interferências, fazendo os questionamentos, ou o próprio grupo, uma colega fazia o questionamento para outra colega, para outro grupo, né? E aí, aí, quando as gurias foram apresentar, e o pessoal foi apresentar, tem gurias e guri, tá? Mas como é um único guri, ele já sabe que ele vai ser chamado de guria juntamente. Então, assim, ó, a gente pensou, o que as gurias perceberam, assim, que o enriquecimento curricular é pensar nos processos durante o processo, né? E a gente viu isso foi muito visível na nossa formação, porque as gurias iam fazendo o projeto, iam apresentando o projeto, e a gente ia pensando, e já iam modificando conforme o entendimento de cada grupo, de cada colega. E assim, foi um momento, em alguns momentos difíceis, porque todas nós somos oriundas de práticas tradicionais. Então, a gente pensar fora dessa prática tradicional não é fácil. Desafia. Eu tenho que buscar, eu tenho que, às vezes, retroceder, às vezes eu tenho que dar um passo maior. Então, isso foi muito presente na fala das colegas. Uma das coisas, quando as gurias apresentaram, o pessoal apresentou o projeto, a gente fez alguns questionamentos. Tá, vocês pensaram no projeto de vocês. Quem são os parceiros? Tá, como assim parceiros? Porque, às vezes, o enriquecimento curricular, tu é professor, tu é uma pessoa, talvez tu não entenda tudo daquele conteúdo. Eu lembro que, na prática, nós desenvolvemos lá na minha outra escola, com a Nara, uma das temáticas era robótica. Eu não entendia nada de robótica. Então, o que eu fiz? Claro que eu fui estudar, mas, ao mesmo tempo, a gente foi buscar parceiros fora da escola. E é isso que a gente questionava as gurias. E aí, vocês, quem são os parceiros? Quais são os parceiros dentro da escola que eu posso convidar para esse projeto? Quem são os parceiros fora? Santa Maria é uma cidade muito rica em universidade. Então, tanto pública quanto privada, a gente tem muita gente para ajudar e muita gente para pensar conosco, né? E aí, a gente pensou, por exemplo, eu vou desenvolver um determinado conteúdo. Um grupo era o projeto sobre o que tem além das estrelas, né? Quem eu posso chamar dentro da escola para trabalhar sobre isso? O professor de ciências, o professor de artes? Então, eu posso buscar parcerias, não precisa ser só o professor dos anos iniciais. Uma questão que a Nara trouxe muito presente e que a gente também sempre trabalhava isso com os articuladores e que elas já vinham numa caminhada, é a questão do ensino colaborativo, né? Ano passado a gente desenvolveu essa temática. Como Santa Maria é uma cidade que tem um curso de educação especial, então as nossas escolas, a maior parte tem educador especial, e a gente trabalha então com a rede essa questão de que o ensino colaborativo deve ser, de preferência, efetivado nas escolas. Então, quando eu penso em enriquecimento curricular, eu penso em ensino colaborativo. Isso a gente perguntava para as gurias, tá, mas e o ensino colaborativo está presente? Qual é a parte do educador especial? Qual é a parte do professor dos anos iniciais? Como que os dois vão pensar juntos? Os dois vão atuar junto? Então, eram questionamentos que a gente ia fazendo com o pessoal para que eles pudessem pensar nessa proposta de enriquecimento curricular. Outra coisa que nós pensamos, por exemplo, no projeto que vocês elaboraram, esse projeto, que espaço que vocês vão ocupar? O espaço da sala de aula. Mas o enriquecimento curricular não precisa ocupar só o espaço de sala de aula, né? Eu posso ocupar, além da sala de aula, além da escola, eu tenho museu, eu tenho universidade, eu tenho outros lugares que eu posso aprofundar, enriquecer o meu conhecimento. Então, a gente fazia as gurias pensar também sobre esses espaços dentro e fora da escola. Outra questão que a gente perguntava,
Tá, pensaram no projeto. Quais são as atribuições de cada pessoa nesse projeto? O diretor foi pensado, o que o diretor vai pensar, como ele vai trabalhar nesse projeto? Como o coordenador vai pensar? E aí a Nara trouxe lá no primeiro momento da fala dela a importância de quando a gente tem uma gestão que entende, que é sensibilizado com o enriquecimento curricular. Isso dá uma diferença muito grande. Nós, né, isso eu acho que é um pouquinho do que a Nara me ensinou sobre enriquecimento curricular, que sempre o primeiro momento é a sensibilização da gestão do corpo docente, né? No momento que tu tem a equipe toda acreditando no enriquecimento curricular, isso tem resultados melhores, e principalmente na aprendizagem do aluno, que é o que a gente quer, né? E é o que a gente vem fazendo no município de Santa Maria. A gente trabalhou todo 2019 com questões que permeiam o enriquecimento curricular, né? Estão em torno a questão da criatividade, da colaboração, né? Do ensino colaborativo entre o professor da educação especial e o professor da sala de aula regular. As metodologias ativas, que são metodologias que também têm o aluno como centro, né, da aprendizagem, como protagonista da sua aprendizagem, assim como o enriquecimento curricular também. São metodologias também que trazem a pesquisa como ponto importante da aprendizagem, que é outra questão que o enriquecimento curricular também traz. Então, a gente vem trabalhando questões há um ano atrás que vão permitir que a gente, esse ano, falasse sobre enriquecimento curricular para a rede de Santa Maria. Isso. Então, não é de uma hora para outra também que a gente acredita que vai acontecer, mas a gente acredita muito no modelo de programa de desenvolvimento profissional que o município vem desenvolvendo, né? Dentro do PRONLA, do Entrelaçando Saberes, do Conexão de Saberes, e viemos desenvolvendo isso para acreditar que seja possível, né, acontecer na nossa rede. E, Carol, não sei se tu lembra, né, o quanto a preocupação era a questão do currículo que a escola já tinha, né? Então, sim, agora eu vou trabalhar, de repente, numa proposta de enriquecimento curricular, eu tenho que tirar aquele currículo e deixar de lado. Não, e aí a Nara, a Tati, né, que falaram muito essa questão, assim, que na verdade vai ser um currículo expandido, eu vou ocupar aquilo que eu tenho na escola, e aí a Corina traz também a questão de cada escola tem a sua realidade, isso a gente viu e a gente discutiu bastante, a gente não tem que tirar aquilo que é a essência daquela escola, né? Cada escola vai ter a sua proposta de enriquecimento curricular, né, se todos se aderirem, lógico, mas de acordo com a sua realidade. E o currículo vai ser expandido. E esse currículo vai ser o quê? Mais desafiante, vai trabalhar mais a questão da aprendizagem significativa, da aprendizagem investigativa. Exploratória, investigativa. Isso. Vamos ver o que mais que a gente falou. E assim, a gente questionava, tá, nesse projeto vai ter... 5 minutos. Vamos lá. Nesse projeto tem... o projeto, no momento que eu estou trabalhando determinada temática, eu só estou na questão do conhecimento, ou eu vou além, eu estou na questão da pesquisa, da investigação, da exploração, né? Eu vou trabalhar com a questão da observação, que foi um dos pontos que surgiu. Como é essa observação? Eu observo aquele jeito sempre que foi, ou uma observação de uma forma criativa? Né? Então, foram momentos que o pessoal ia apresentando, dando as suas respostas, e isso é bem claro no enriquecimento, que eu posso ter um problema, né, que parte de um problema, mas eu vou ter várias respostas, porque eu tenho vários alunos, eu tenho vários professores que estão envolvidos, e aí cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de aprender e o seu tempo. Eu acho que daí, então, a gente partiu para a próxima fase, né, Carol? Sim, então, a partir disso, né, do que a gente vem desenvolvendo, os encaminhamentos futuros, assim, o que a gente deseja e está planejando, objetivando, né, e o que já nos mostrou possível, assim. Então, já foi demonstrado interesse por uma escola em ter o enriquecimento curricular no seu PPP, para ser desenvolvido em toda a escola, que é o que a gente acredita, assim, que o enriquecimento intracurricular seja para todos os alunos, porque atendendo todos os alunos, ele vai favorecer todos,
inclusive os alunos com altas habilidades de superdotação. A gente acredita que desenvolvendo o enriquecimento curricular, por mudar essa estrutura da sala de aula tradicional e a maneira de abordar o conhecimento dentro da sala de aula, tornando o aluno protagonista de sua aprendizagem, que a partir dessa mudança, né, da sala de aula, que comece a ouvir mais os alunos e, com isso, essas características das altas habilidades sejam mais evidentes dentro da sala de aula, que a gente sabe que na sala de aula tradicional é muito difícil a gente conseguir observar as características das altas habilidades. Então, tendo o enriquecimento funcionando dentro da escola, com certeza a identificação ela vai se tornar mais visível e necessária, assim, nas nossas escolas. E, Carol, assim, uma experiência minha, né? A gente fez o enriquecimento curricular na escola, a gente fez do primeiro ao quinto, que foram os professores que aderiram, né? Que, às vezes, e a gente ouve muito isso, que parece que o professor de primeiro a quinto adere com mais facilidade, né? Mas isso não significa dizer que os anos finais também não possam. Não posso, sim. E aí eu tinha um aluno que estava dentro de uma das salas que ele tinha muita dificuldade de aprendizagem, e quando a gente trabalhou na sala dele, a temática que o grupo escolheu, que era grafite, ele foi o aluno mais atuante. Aquele aluno que era o quietinho, que era lá no fundinho, que não falava, que era aquele que sempre não sabia, que não aprendia. Quando a gente trabalhou com o enriquecimento curricular, foi o aluno que mais perguntava, que todos os dias ele ia lá na minha sala e me dizia: prof, eu sei uma coisa do grafite, eu vi não sei o quê. Não era um conteúdo assim, sabe? Era um conteúdo com conhecimento, porque ele buscava, ele pesquisava, assim, era um outro aluno, não era o aluno que eu tinha no início do ano. Assim. Então, eu acho que além da gente poder identificar mais alunos com altas habilidades, foi o que aconteceu, né, Nara, na nossa realidade, também aqueles alunos com dificuldade de aprendizagem, ou outros, o público-alvo da educação especial também, né? E o aluno, de uma forma geral, assim, aprendem mais, apresentam mais resultados assim, positivos em relação à aprendizagem. Por isso que a gente diz, né, que é para todos, porque respeita a singularidade de cada um, né? Assim como e abre possibilidades tanto para o quietinho se manifestar, quanto para aquele que é bagunceiro, que não para quieto, também encontrar o seu interesse e se dedicar ao máximo àquela pesquisa, né? Então, é para todos, porque respeita isso, respeita a singularidade de cada um dos alunos. Então, a gente teve essa oportunidade, então, de uma escola já demonstrar o interesse em ter o enriquecimento. Fomos convidadas para falar sobre criatividade com outros professores, com outros grupos de professores, porque também a gente tem esse entendimento que a criatividade é um ponto importantíssimo, tanto para as altas habilidades, como para desenvolver o enriquecimento curricular, né? Tanto a criatividade do professor, quanto a criatividade das crianças, é muito importante. Então, a gente foi convidado para desenvolver oficinas sobre criatividade, sobre o desenvolvimento e estímulo da criatividade. E também a gente vem propondo ainda, buscando ainda desenvolver, porque com a pandemia a gente não conseguiu desenvolver da maneira que a gente gostaria, tanto com os articuladores quanto com as professoras da rede, porque a gente está à distância, né? Então, a gente vem buscando desenvolver outros temas que permeiam o enriquecimento também, para que não deixe, que a gente siga trabalhando, siga pensando nisso, para que logo ali, quando termine a pandemia, a gente possa retornar aos estudos e retornar às nossas propostas que a gente pretende para esse ano, para o ano que vem, os planejamentos futuros. Gente, eu só quero falar uma coisa. Eu quero essa equipe aqui em Curitiba. Venham para cá. Dá para levar mais 14 pessoas juntas?
Vem para cá, a gente arruma espaço, pessoal. Que legal conhecer a experiência do Pronla. Parabéns, né, por tanta dedicação, por fazer a diferença na vida de tantos sujeitos, alunos, consequentemente famílias. Em especial, aqui a gente viu várias pessoas dizendo, né, o quanto que é democrático essa abordagem que vocês estão trazendo, e ela é altamente renzuliana, né, porque ele diz, como nós já citamos, que é para toda a escola. E quando vocês citam que esse movimento de oferecer para toda a escola, por sua vez, oportunizará maior identificação, é algo que o Renzulli também fala para nós, porque o que ele diz, né? Como é que você vai identificar uma pessoa que tem uma habilidade acima da média em uma área se você não permite que ela esteja em exposição nessa área? Né? Você, tendo em vista que a partir de Renzulli, a superdotação ela é um comportamento, ou seja, é visível, se eu não oportunizo essa área, o sujeito ele não vai conseguir me mostrar que ele tem aquela habilidade, portanto, ele não será identificado, especialmente naquelas áreas que foge ao que a escola tem maior domínio, né, maior, que a escola consegue visualizar melhor e dar maiores condições de manifestação. Né? A gente vê, por exemplo, o perfil acadêmico. Ele é um perfil na escola muito mais facilmente de ser reconhecido do que aquela criança, aquele aluno que possui a superdotação nessa área produtivo-criativa, né? Na área de liderança, ainda é possível a gente observar um pouquinho mais. Só que, claro, o acadêmico, ele fica em maior evidência, com certeza. Então, parabéns, muito bom saber de toda essa experiência que o Prola vem desenvolvendo. A gente vê na fala de vocês o quanto que a parceria é importante e é algo que a gente luta há anos, trazer a universidade para perto da escola, né? A universidade tem toda uma produção de conhecimento, tem especialistas muito renomados, então juntar com a escola, com os professores da rede municipal, só pode dar coisa boa. E a fala de vocês três vem nos mostrar o quanto que essa união de esforços, isso que a gente nem falou dos voluntários, né? Que a gente pode trazer os aposentados, por exemplo, a gente pode trazer profissionais das diferentes áreas, porque nós, professores, que trabalhamos com superdotados, nós não temos expertise em todas as áreas, e ok, tudo bem, né? Nós não temos que ser superdotado em todas as áreas para dar conta de atender esses alunos, mas nós temos que ter a capacidade de mediação. Isso a gente precisa ter, eu acredito fortemente, né? Para trabalhar com superdotado, para trabalhar com enriquecimento, precisamos ter a capacidade de mediação. Então, também é outro destaque que eu faço em relação ao papel desse professor que trabalha com enriquecimento. E aproveitando, eu quero, pensando nas perguntas que eu recebi durante o dia de hoje, algumas ainda agora na live também. Bom, quando a gente tem um aluno, então, por exemplo, sou professora lá da rede de ensino fundamental, recebi um estudante que agora soube que é superdotado. Como que eu faço para oportunizar para ele o enriquecimento intracurricular? Digam para nós, assim, o passo a passo, por favor. Quem fala? Tu. Eu? O que a gente faz para atender esse aluno que está lá na sala de aula? A gente sabe que é superdotada, a Nara nos diz que tem que partir do interesse. Mas veja, eu como professora nem sei o que é superdotação muitas vezes, né? Pensando na nossa sociedade brasileira de modo geral. Tá, chegou o aluno, é superdotado, me disseram que eu tenho que partir do interesse dele, mas como que eu faço isso, gente? Vamos ajudar os nossos professores. Bom, passo a passo, né? O primeiro passo, eu penso, é buscar o educador especial na escola dele. Tá. Né? Não tem educador especial? Ótimo, busque, então,
alguém na nossa área busque o Combrasde, né, que lá temos uma lista bastante grande de profissionais na área, porque realmente fazer sozinho não é fácil, né? Para início precisa realmente de poder ter alguém que trabalhe em conjunto. Nós estamos falando aqui do ensino colaborativo, quer dizer, tem o professor da sala de aula, né? E tem o professor da educação especial, cada um com os seus papéis definidos, né? No caso, o professor da sala de aula, ele tem o conhecimento acadêmico, eu diria assim, do que tem que ser desenvolvido na sala de aula. E o professor da educação especial, de que forma esse conhecimento pode chegar a todos os alunos, né? Tanto aquele aluno com altas habilidades, quanto aquele com deficiência. Tá? Então, assim, isso seria alguns passos importantes, né, preliminares, eu diria assim. Não tem nada disso na cidade. Ele mora lá numa cidadezinha da Quiquirica da Ribomboca. Tá? Como é que eu vou saber o interesse desse aluno? Né? A melhor forma de saber esse interesse desse aluno é fazendo essa teia de ideias ou gerador de ideias criativas. Uma forma bem importante de poder fazer isso é a explosão de ideias. Mas para isso, aí de novo, eu trago aquilo que não é qualquer professor que pode fazer, né? Porque, na verdade, a explosão de ideias, tu tem que trabalhar com tudo aquilo que vem do aluno, né? Todas as ideias. Não cabe crítica, não cabe boicote, o que vier é importante. Num segundo momento, então, tu podes pedir esclarecimentos sobre determinados assuntos que vierem, né? Por exemplo, essa questão do enriquecimento é bárbara, né? Porque quando a gente trabalha na sala de aula, o que é um enriquecimento curricular? Enriquecimento é tu é rico. Né? Então tá, trabalhamos isso e depois aí a gente foi pesquisar mais o que era esse ficar rico, né? E no caso a criança dizia que era ficar rico de dinheiro, né? E aí a pergunta que vem, é só de dinheiro que a gente fica rico? Né? Então é sempre desafiando, eu diria assim, o que está vindo da criança para que ela possa pensar, até que ela possa chegar naquilo que tu está trabalhando. Por exemplo, o enriquecimento nosso não é de dinheiro, não é social, né? O enriquecimento é de saber, é de construir o seu pensamento, né? Então, construir o seu conhecimento, certo? Bom, tenha de ideias, né? Eu sugiro para a pessoa que compre o livro da Deborah Burns, mostra ele, compre esse livro, porque ela dá, assim, sugestões magníficas para a gente poder trabalhar essas questões com o aluno. Né? Não sei se eu respondi Nara, a moça esmiuçar mais. Nara, que eu ia falar, por exemplo, eu quando né, com meus alunos tinha uma lista de temáticas, e aí eles tinham que escolher, daí primeiro cada um escolhia, depois cada um se justificava o porquê da escolha de um, e aí foram com base nessa listagem. A Carol já faz diferente, né, Carol? A Carol tem uma outra experiência que ela pode falar agora. Sim, eu ia ressaltar, né, que é esse o passo a passo. Se eu já sou uma professora de sala de aula regular, que trabalho dentro das metodologias ativas, com o interesse dos alunos, com a pesquisa, com uma educação exploratória, né, investigativa, eu não vou ter problema em receber o aluno com altas habilidades na sala, né? Ele vai ser acolhido pela turma e vai também selecionar os seus interesses e entrar dentro da sistemática de pesquisa, de exploração, né, dentro dos seus interesses.
Então, tudo é uma questão de como eu trabalho a minha sala de aula, qual é a metodologia que eu utilizo. Se é uma metodologia mais tradicional, eu vou ter esse problema, entre aspas, né, de olhar especificamente para esse aluno. Mas se eu escuto todos, né, trabalho nessa perspectiva dos interesses, da pergunta dos alunos, da pesquisa, ele vai ser atendido tanto quanto os outros na sua singularidade, de altas habilidades de superdotação. Então, por isso que eu falo muito isso, que se nós, professores da sala de aula regular, conseguirmos passar, né, pular ir adiante dessa parte mais tradicional, desse ensino mais tradicional, a gente vai conseguir atender a todos os alunos com mais qualidade, seja com dificuldade